Gostaria de chamar sua atenção para algo importante. A partir de agora, neste bloco, nós temos uma entrevista aqui no programa agora. Estamos recebendo no estúdio do programa o deputado Marcelo Ramos, pelo PSB do Amazonas, que está aqui com a gente por um motivo mais importante ainda, que é fazer um balanço da sua administração, aliás, do seu papel como legislador na Assembleia Legislativa do Amazonas ao longo desse período. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia, deputado. Bom dia, Amaral. Bom dia a todos os telespectadores da TV em Tempo. Parabéns pelo programa. Obrigado. Cada vez melhor. E eu estou nesses dias finais de mandato. O mandato do deputado encerra agora dia 31 e assume os novos deputados eleitos na última eleição. Eu fui candidato ao governo do Estado, não renovei o meu mandato. E tenho uma tradição, desde 2007, quando assumi como vereador, de a cada final de ano apresentar relatórios de prestação de contas, relatando tudo que foi feito em nome do povo do Amazonas. Eu costumo dizer que a Constituição é muito clara, ela diz que todo poder emana do povo e é exercido por meio dos seus intermediários. Nós somos meros intermediários, portanto temos a obrigação de prestar contas ao povo do que fizemos em nome dele. E eu procuro cumprir essa obrigação desde o meu primeiro dia de mandato, que foi o mandato de vereador que eu iniciei em 2007 em Manaus. Acho que é honroso da sua parte ter esse sentimento de obrigação para com os eleitores, principalmente de reconhecimento. Eu acho que é importante isso. A gente até conversava aqui em off, fora do ar, em relação à possibilidade disso se tornar obrigatório. Sim. Eu gostaria, por exemplo, de dar espaço aqui no programa agora, toda a nossa equipe, de abrir o espaço para os demais legisladores que estiveram na Câmara Federal, por exemplo, atuando em nome do Estado do Amazonas, mas que não apresentam efetivamente esses resultados, o mesmo para a Assembleia Legislativa do Amazonas, que tem uma boa renovação. Isso é importante, isso marca uma administração positivamente e é, sobretudo, na minha opinião, uma maneira de respeitar aquele que lhe deu confiança por meio do voto. Claro, as pessoas precisam entender quem exerce o mandato, que é um intermediário, que é um trabalhador, que é um operário e tem que tratar o seu trabalho com a paixão e com amor e, mais ainda, um trabalho em representação das pessoas, em representação do povo do Amazonas. Eu dizia para você que eu entendo que isso deveria, inclusive, ser algo obrigatório. Quando fui vereador, como deputado, tentei criar projetos de resolução nesse sentido, que obrigue o parlamentar, a cada final de ano, publicar um relatório. Quantos projetos de lei, que projetos de lei, quantos requerimentos, o que ele fez em nome do povo durante esse período. Os parlamentares brasileiros são bem remunerados, muito bem remunerados, e o mínimo que podem fazer como contraprestação a isso é trabalhar com seriedade, com honestidade, com transparência, com ética e mostrar ao povo o que foi feito. Eu faço esse relatório encadernado, que eu vou lhe entregar aqui também, mas eu disponibilizo na internet, eu faço um resumo dele, que é um jornal, e vou para o sinal distribuir, e as pessoas se assustam, porque não está tendo eleição. E não tendo eleição, eu, sem mandato, a partir do dia 1º, eu estou nos sinais da cidade, estou nos terminais de ônibus, distribuindo o jornal do meu mandato e prestando contas do trabalho que eu fiz nesses últimos 4 anos. Acho que isso é fundamental. E não é puxando sardinha para o seu lado, não, mas é um comportamento que o povo, e eu falo como eleitor e como cidadão, que o povo gostaria muito de ver, e por isso que às vezes se assusta. A gente só vê político em véspera de eleição. E o político, na verdade, esse que aparece na véspera de eleição, nem político é. Sim. Essa que é a verdade, porque ele não está exercendo a função dele mesmo fora de uma legislatura. E se saiu, se não conseguiu ser eleito, que honre os votos que teve, que honre os votos que o fez em algum momento, em alguma legislatura, um representante ali fidedigno do povo. E prestando contas é uma dessas maneiras. Mas eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o que é que dentro desse relatório o senhor destaca fazendo um balanço aqui com a gente? O meu mandato, ele ficou muito marcado, Amaral, pela fiscalização dos atos do Executivo. Eu fui um deputado sempre muito diligente, sempre muito preocupado em garantir que os recursos do povo do Amazonas fossem bem utilizados. Mas, por outro lado, não me neguei ao diálogo sempre que o diálogo era o instrumento necessário para melhorar a vida das pessoas. Então eu destacaria como ações concretas a redução do ICMS da internet, que foi uma luta em diálogo com o governo do Estado, e o governo entendeu e reduziu, se sensibilizou com isso. O recuo do governo em relação ao aumento do ICMS da gasolina,
que também o governador Omar, depois de nós demonstrarmos que aquele aumento, já no ano de 2013, no início de 2014, elevaria a gasolina para 3,20, nós conseguimos fazer com que no último dia, no dia seguinte ia começar a valer a lei e o governador encaminhou uma nova lei recuando dessa decisão. O teste do coraçãozinho, que hoje garante que todas as crianças nascidas no estado do Amazonas façam obrigatoriamente um teste que pode detectar alguma cardiopatia congênita e, portanto, tratar com mais agilidade. Então, essas foram as principais ações do mandato. Também uma série de iniciativas que tem a ver com o dia a dia do parlamento. Eu fui o primeiro parlamentar a apresentar o projeto de lei do fim do voto secreto. O voto secreto é uma excrescência no parlamento. O voto secreto não pode existir. O cidadão que está lá, ele não é dono do poder, ele é representante. O dono do poder é o povo. Por que eu não posso saber que você votou no que você votou? No que você votou. Então, isso era um absurdo que existia dentro do parlamento brasileiro e eu tenho a alegria de ter sido o primeiro a falar disso na Assembleia Legislativa, apresentar o projeto de emenda constitucional que acabou sendo aprovado. Então, eu reputo que esse mandato foi um mandato muito valoroso, muito importante. Algumas lutas ficaram pelo caminho e eu continuarei como cidadão. Por exemplo, a luta para reduzir o ICMS da cesta básica, que o governo anterior passou de 1% para 17%, e uma luta que para mim é principal e eu não vou abandonar, porque foi uma das principais pautas da minha campanha ao governo do Estado, que é a autonomia total, a autonomia financeira da Universidade do Estado do Amazonas. Garantir que o dinheiro da UEA seja depositado na conta da UEA e gerido com autonomia pela administração da universidade. Isso é um passo fundamental. Tem um compromisso do governador Melo, firmado comigo na virada do primeiro para o segundo turno, reafirmado após a reeleição dele, e eu quero crer que o governador irá cumprir esse compromisso de dar autonomia a essa instituição. Acredito também que esses compromissos serão firmados, porque vejo com bons olhos os primeiros passos que têm sido dados pelo atual governo. Essa mudança, eu vi que estava aqui o doutor Orlando Amaral um pouco antes, essa mudança na segurança pública do Estado do Amazonas foi uma mudança muito boa. Doutor Sérgio Fonte, doutor Orlando Amaral, o coronel Gouveia, são homens de bem,